Evangelho de Tiago, nós vamos meditar ainda no capítulo 11, só que nós agora vamos lá para o 19, eu quero ler ele até o 26. Eu quero esmiuçar um pouco com você. Por muitas das vezes eu poderia ler só um versículo e esmiuçar, mas eu gosto que você acompanhe também e faça parte da literatura da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes não gostam de ler a palavra de Deus. E eu quero, preste bem atenção, te incentivar. Eu quero, preste bem atenção, fazer com que você venha amar a ler as Sagradas Escrituras. Porque uma coisa é quando nós lemos, explicamos mediante o Espírito Santo de Deus, pregamos, anunciamos a obra do Senhor. Outra coisa é quando nós também passamos a ler, a meditar e se aprofundar na palavra. Amém? Eu gosto sempre de falar que eu gosto de viajar dentro da palavra. E isso é maravilhoso, isso é lindo. Evangelho de Tiago, capítulo 1, vamos lá no versículo 19 e diante, que diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, exertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você pode dar uma glória a Deus, mas Igreja do Senhor, quando eu falo que o Senhor, o Espírito de Deus está falando desde o início do culto, porque não é mentira, não é brincadeira. Jesus hoje ele nos atenta a entender, olha, presta bem atenção a meditarmos, preste bem atenção no ser humano, no homem, na mulher, em que ele venha fazer algumas atitudes, ações, essas que são ouvir mais, falar pouco e não se irar. Hoje as pessoas elas gostam muito de falar, e com muitas das vezes ao seu falar são piores do que maritaca. Alguém conhece o que é maritaca? É um papagaio, na verdade, que faz muito barulho e não para. E quando um começa, o outro começa. Assim estamos vivendo no tempo de hoje, que quando um começa, não existe, em vez de só ouvir, começa a participar também, quando vê que senão já foi longe. E a palavra de Deus aqui no Evangelho de Tiago, ela nos resguarda e nos deixa isso bem claro. O que, pastor? Que eu e você devemos estar pronto para mais ouvir, escutar, porque muitas das vezes as pessoas elas vão falar, mas é para desabafar. Por muitas das vezes as pessoas vão querer soltar algo que elas nem muitas vezes queriam falar. E se você não ouvir com atenção, se você não prestar atenção, você pode se destruir. Como, pastor? E destruir a outra pessoa. Como, pastor? Falando demais. Quantas vezes eu já não vi pessoas que chegou depois de falar tanta coisa, chegou para mim e falou assim: pastor, me perdoe, eu estava cheio ou cheio.
Eu precisava desabafar. Isso não é uma fofoca, isso não é nada, mas eu precisava, já estava, olha, ao ponto de surtar. E eu cheguei e sempre falei: estamos aqui para te ajudar. Conforme vimos aqui, diante dos louvores, os testemunhos, o que nós devemos fazer é buscar a presença de Deus, o conhecimento, a sabedoria de Deus. Sabe para quê? Para que venhamos estender a mão para o próximo. Conforme foi falado até através da nossa irmã, que às vezes um simples sorriso, nós devemos entender, preste bem atenção à mensagem do Senhor. E a palavra de Deus fala que quando eu tenho que ouvir mais, é porque eu tenho que fazer essa prática. Para quê? Para poder ajudar o nosso próximo. A palavra de Deus também ela é rica em falar que devemos sermos tardios em falar e tardios em se irar. Quantas pessoas, por muitas das vezes, falam, muitas das vezes começam a levantar a voz, começa a se exaltar, começa a criticar, começa a deixar penetrar o ódio em seu coração. E quando isso acontece, já estão irados ao ponto de quê? De machucar, de inferiorizar, de diminuir o próximo. É ou não é verdade? Palavras às vezes são piores, preste bem atenção, que meu ditado, do que pancadas. Palavras, tem um ditado que fala, quem nunca ouviu falar da história do papel amassado? Depois de amassado, você não vai ter como desamassar e deixar aquele papel reto novamente. Não. Assim são palavras que machucam. E toda pessoa que por muitas das vezes desbrava, não desbravar o Evangelho, mas para machucar, elas começam se exaltando. As suas vozes começam normal, quando vê senão já estão alterando a voz, vai entrando ódio no seu coração, vão gritando, na verdade vão esperneando, vão se articulando, e quando vê senão já lançou palavras de maldições na vida do próximo. Por isso que nós devemos ter a sabedoria da palavra de Deus, passarmos a ouvir mais, falar menos. Preste bem atenção em não deixar situações da vida chegar ao ponto de fazer que eu e você devemos explodir ao ponto de se irar e machucar o nosso próximo. A palavra de Deus fala que por muitas vezes você pode até se irar, mas não vai poder pecar. Ireis, mas não pequeis. Hoje nós vivemos no mundo dessa forma. E aí quando nós meditamos mais um pouquinho aqui no versículo 20, ele vai falar assim, presta atenção: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A tua ira, o ódio, ou seja, que está no teu coração, jamais vai trazer algo bom. A palavra de Deus ela é rica em nos falar que Deus é que é a nossa justiça. É Deus que vai agir por mim e por você. Lá em casa eu sempre falo, é Deus que me testifica, é Deus que me justifica, porque Ele é justiça. Não importa o que vão falar de mim, não importa o que querem fazer comigo, porque eu sempre falo, Deus me testifica e me justifica, e Ele é minha justiça. Hoje mesmo eu cheguei e falei lá em casa algo. Olha como é que Deus faz, que até hoje, graças a Deus, eu não vi que quando se levantou contra a obra do Senhor, ou contra a minha pessoa, e eu entreguei nas mãos do Senhor de coração, sem ódio, sem ira, sem nada, eu não vi o agir de Deus. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor, Ele vai agir com a sua justiça. A justiça de Deus ela é reta. A minha e a sua é falha. Quinta-feira nós pregamos e anunciamos e até falamos algo sobre isso. De que forma, pastor? Que quando eu e você vamos agir com justiça, podemos por muitas das vezes ferir as pessoas, até matar as pessoas, porque a justiça do homem é falha. Quantos justiceiros não tem aí fora? Quantas vezes as pessoas querem agir com justiça quando pegam um criminoso aí fora, um ladrão, não é? E chegam ao ponto de matar a pessoa, bater, espancar, porque acham que estavam em suas razões. Mas qual é a razão correta? Qual é a razão certa?
Será que temos? Ouvimos também, não existe um santo aqui sequer na face da terra, não é verdade? Existe mesmo. O que nós estamos buscando é a santificação, porque se não buscarmos a santificação, é impossível herdar a glória, porque o nosso Deus é santo. Porque a palavra de Deus fala: santificai-vos. Família, está na hora de, preste atenção numa coisa, de falarmos pouco e ouvirmos mais. E isso começa sempre ao falar de dentro para fora. Se você tem capacidade de, na sua casa, ouvir o seu próximo, dialogar com o seu próximo, sem ações de articulações, sem gritaria, sem ódio no coração, entenda, você vai ser um grande ganhador de almas para a glória do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele é manso, ele é humilde, ele age com justiça, ele é íntegro. E Jesus, ele sempre nos mostrou o seu caráter desta forma. Veja que Jesus, quando ele falava, principalmente quando os fariseus, os escribas, os doutores da lei vinham até ele, afrontar ele, aí ele respondia. Mas fora isso, ele às vezes até se retirava e explicava ali para os seus discípulos, os seus apóstolos, quando eles tinham curiosidade de saber algo. Jesus só falava o que era necessário. Jesus só falava aquilo que era da vontade do Pai. O que nós temos falado dentro de casa? O que nós temos falado no emprego? O que nós temos falado, aí fora? Quem faz academia em academia? O que nós temos, preste atenção, testificado do Evangelho? O que nós temos falado do Evangelho? Uma coisa que você sempre pode falar muito é da palavra de Deus. Mas a palavra também fala que existe hora para tudo e tempo para tudo. Então, para que andarmos ansiosos? Por que andamos assim, magoamos tanto os nossos semelhantes, os nossos irmãos? É tão fácil falar de amor, não é verdade? É tão fácil chegar e falar assim, ai, amiga, meu camarada, meu irmão, ô glória. Aí dentro de casa, só os vizinhos sabem. É ou não é? Sim ou não? Ou só o pai sabe, ou só a esposa sabe, ou só o esposo sabe, ou só os filhos sabem. E aí? A Bíblia fala que somos cercados por uma roda de testemunha. Teu esposo é tua testemunha, a tua esposa é tua testemunha, o teu filho é tua testemunha, teu pai é tua testemunha, teus primos, teus irmãos, seus vizinhos é testemunha. E aí? A palavra de Deus fala que não vamos levar nada, só vamos apresentar e levar nossas obras. Igreja, eu não sei o que aconteceu com você hoje. Eu não sei o que tem te magoado, o que te ofendeu. Eu não sei, mas Jesus, ele sabe, ele quer te falar algo. Escute mais, fale um pouco, não se ire. Entregue nas mãos do Senhor. Deixe ele agir a seu favor. Deixe ele suprir as suas necessidades. Porque o Pai está atento para te socorrer. Ele está atento para ele, preste bem atenção, igreja, para mover você de uma forma sobrenatural, mas diante da sua justiça, diante da sua verdade, diante da sua integridade. Porque Deus, ele é bom. Satanás e o mundo não prestam. Eu e você, como cristãos, não devemos nos assemelhar com ele lá fora. Não devemos praticar as mesmas práticas lá de fora. Pelo contrário, devemos estar dando um bom exemplo, um bom testemunho, para que venhamos o que? Ganhar as almas lá de fora, porque assim estaremos entrando, que nem no versículo 21, que fala, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Aleluia. Toda a sujeira do pecado, toda a sujeira da fornicação, da mentira, do ódio, do rancor, toda a imundícia, todo esse acúmulo de malignidade, de perversidade, de coração duro, perverso, maquiavélico, vingativo. Ei, Deus quer te limpar, Deus quer me limpar, Deus quer nos libertar disso. E sabe o que ele ainda fala?
Devemos rejeitar tudo isso que está acumulado, tudo isso que pertence ao mundo, tudo isso que não presta, jogar fora. Sabe para quê, igreja do Senhor? Para receber a mansidão da palavra. Glória a Deus. É enxertada. Eita glória! Enxertada significa que é plantada a igreja no seu ser, no seu entendimento, para que seu coração venha estar cheio da presença do Espírito de Deus, realmente aquebrantado, cheio de amor, cheio de justiça, cheio de verdade, cheio de compreensão. Aleluia! Não é eu que falo, é a palavra de Deus, a qual pode salvar a vossa alma. Olha, o que me chama a atenção é que fala aqui o seguinte: vamos receber a mansidão, a palavra em vós exercitada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra te traz a salvação. Mas para isso é necessário fidelidade, obediência. Aí tu sim vai se tornar um cristão, uma igreja cristã firmada na palavra. Eu não estou falando do nome da igreja não, hein? Do nome da igreja não. Estou falando que você tem que ser um cristão totalmente firmado na palavra de Deus, porque assim você vai receber a salvação. Mas entenda que é com mansidão. Com mansidão, com quebrantamento. Aí ela chega no 23 e fala: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não basta eu ouvir a palavra e ficar guardado, não, eu tenho que praticá-la, eu tenho que anunciá-la. Sabe que como a melhor forma de anunciar a palavra é na prática, é na ação, não da boca para fora. Como é que está teu olhar? Como é que está teu caminhar? Como é que está o teu vestir? Como é que está teu proceder? Sim! Como é que estão as tuas palavras? Está edificando? Está exortando dentro da palavra? Está consolando dentro da palavra? Está ganhando almas para Jesus? Esse dia eu comentei, eu gosto de falar da minha casa, porque eu não preciso chegar e falar que eu vou pegar na casa de fulano, de um irmão, não, vou falar da minha casa. Eu sempre falo que se eu vou para uma academia, se eu vou para um colégio, se eu vou onde quer que eu for, preste bem atenção, praticar qualquer atividade, seja um esporte, seja jiu-jitsu, seja o que for, e eu chegar lá, não falar de Jesus, não ganhar uma alma para Jesus, de nada está valendo eu estar naquele lugar. Como assim? Testemunho. Sabe por quê? Porque vai ter sempre uma pessoa perto de você, próximo de você, querendo um abraço, um sorriso, uma mão amiga. Sempre vai ter uma pessoa precisando de ouvir a palavra de Deus. Minha esposa esses dias chegou para mim e falou que conhece algumas pessoas, que algumas pessoas, por muitas das vezes, estão com dificuldades, chegam às vezes até dela lá chorando, foi um dia desses, não foi? E querendo desabafar. Você entende agora o seu papel de cristão? De bom exemplo, de bom testemunho? Eu cheguei já para ela e perguntei: como é que está lá no teu tempo? Está ganhando almas para Jesus? Perguntei ou não perguntei? Porque eu pergunto mesmo. Porque aonde eu vou, eu testifico do Evangelho do Senhor. E na primeira brecha que dá, eu falo de Jesus. Aonde eu vou, eu faço isso, e ela sabe disso. Ela sabe disso. Eu pode conversar o que quiser, e eu só fico na expectativa. Aprendi com Jesus, aprendi com o apóstolo Paulo também, viu? Na primeira oportunidade eu vou falar de Jesus. As pessoas estão carentes, elas estão precisando que você ouça mais, que você fale pouco, mas o pouco que você falar, ela venha a ser resgatada para a glória do Senhor. Esse é o teu abraço, é esse teu sorriso, é
é esse aconchego que você pode dar, um aconchego de respeito, de caráter de cristão, de Jesus Cristo, que você vai ajudar essa alma, essa pessoa que chora por muitas das vezes escondido, essa pessoa que está aflita ao ponto de explodir, essa pessoa que está necessitada, carente de algo, seja, não sei, pode ser de alimento, pode ser de uma conversa, pode ser o que for. Preste bem atenção, você como cristão, você tem que ganhar para Jesus. Você tem que mostrar para Jesus na sua vida, para que ela venha encontrar Jesus. Porque às vezes as pessoas estão desfalecidas. Como, pastor? Estão querendo perder suas fés. Estão se apostando da fé. Por quê? Porque as situações vêm de grande tamanho, muitas tribulações, e você vai ver isso. Preste bem atenção, aqui no próprio livro de Tiago, aqui no versículo 2 mesmo, do capítulo 1 de Tiago. Mas as pessoas não vão entender que ela tem que ter gozo. Gozo de quê? De passar pelas tribulações, pelas lutas. Porque todas essas lutas, as tentações, as provações, eu quero te falar uma coisa: vai provar a sua fé, para que venha produzir paciência na sua vida. Mas as pessoas, por muitas das vezes, estão tão aflitas que elas não entendem isso. E aí querem se apostar e pensam que Jesus abandonou. E Jesus não abandona ninguém. Sabe o que está faltando? É o teu sorriso, o teu abraço, o teu ouvido. Preste bem atenção, Deus te deu uma boca e te deu 2 ouvidos. Deus te deu 2 braços, 2 mãos. Graças a Deus, sadio, perfeito, para você sorrir, ouvir mais, abraçar, pegar na mão, ajudar a levantar. É isso que Jesus quer. Só que o que me chama a atenção é que às vezes isso está precisando dentro da tua casa. Porque aquele que prometeu te ajudar, sei, na alegria, na tristeza, na doença, na dor, não está comendo, não está honrando isso. Ah, não é verdade? Sim ou não? Por muitas das vezes, aquele que prometeu criar, educar, os filhos não estão fazendo isso. Por muitas vezes a palavra de Deus fala que os filhos têm que honrar, respeitar e servir os pais, para que seus dias sejam acrescentados, abençoados. Isso lá, primeiro maior mandamento com promessa. Sim ou não? Mas isso não está acontecendo. E de quem é o erro? Será que é do filho? Ele vai errar. Sim, se o pai não educar, não mostrar o caminho da verdade e a vida, que é Jesus, a sua palavra. Porque quando o filho conhece a verdade, conhece a palavra, ele vai honrar, ele vai servir, ele vai respeitar. Ele pode ficar chateado, mas vai fazer. E na hora que ele não fizer, ele vai ficar quebrantado, vai se arrepender, pode chegar até chorar e depois pedir perdão. Mas eu e você estamos ensinando isso para os nossos filhos? Será? Ou estamos gritando, esperneando, ou estamos fazendo aquilo que é errado, permitindo que eles venham fazer coisas erradas? Por muitas das vezes o meu filho chega e fala assim: pai, você é muito chato. Eu, ô glória, ô glória. Por muitas das vezes a gente fica triste, porque ele não entende. Mas quando for mais tarde, vai entender para a glória do Senhor. E aí depois ele vai se tornar um chato. Mas essa chatice é mostrando o caminho da verdade, o caminho que vai libertá-lo, vai curá-lo e vai levá-lo à salvação. Devemos ser um exemplo, um testemunho. Sabe para quê, igreja do Senhor? Para que nós não venhamos estar nos enganando, não somente ouvindo, nos enchendo, cheios de conhecimento, mas não praticando a palavra que liberta, cura e salva com falsos discursos. Sabe o que é esses falsos discursos que está falando? A pessoa se enche do conhecimento da palavra, e aí por muitas das vezes, para satisfazer os seus egos, as suas razões, os seus pecados, eles distorcem a palavra de Deus, com textos isolados, com versículos isolados, não lendo o contexto da palavra. E aí entram em falsos discursos. Ah, eu posso isso não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver. Eu já falei, a igreja está levando muito crente, muito cristão ao inferno. Eu não vou falar cristão não, porque quem é cristão é discípulo de Jesus. Mas muito crente ao inferno estão levando.
que todos creem no Deus Todo-Poderoso. Mas e a obediência? Como é que está? Será que somos realmente cristãos? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Quantas vezes você se olha no espelho? Quantas vezes você olhou pela manhã? Será que você lembra? Porque depois você vai lá olhar de novo. Será que você lembra o que está? Só quando é uma cicatriz ou algo do tipo que te marca. Fora isso, não. Fora isso, não. Tem coisas que muitas das vezes você vai se olhar no espelho e passa, ó, despercebido. Uma manchinha, uma sujeirinha, não é verdade? Sim ou não? Quer um exemplo? Ou muitas vezes você está correndo ali, ó, vai para trabalhar, e vai pegar e escovar o dente. E está ali, olhando no espelho, ó. Aí lavou tudo, aí ficou um pouquinho de pasta, de creme dental. Não é? Você até lembrou ali na hora assim, aí vai passar ali a toalha, eu tiro o resto, né? Já olhou, passou e esqueceu. A palavra de Deus, ela é sábia demais, irmão. Ela é rapaz. Se você não aprender com a palavra de Deus, você não vai aprender mais em lugar algum. Ela te dá conhecimento, ela te dá sabedoria, ela te traz o discernimento, ela te dá a luz, para que seu caminhar venha a ser bem-aventurado, para que você venha a ser feliz nessa trajetória. Oh, glória! Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu feito. Significa que não basta eu conhecer, eu tenho que praticar. Não basta eu me encher, preste bem atenção, eu tenho que anunciar, seja em palavras, seja em ações, igreja. Aleluia, aleluia. Sabe o que significa isso aí? Como é que está o teu proceder? Como é que está o teu agir? Você tem que se revigorar. Você tem que se revigorar. Sabe que muitas das vezes você se enfraquece? Sabe, porque muitas das vezes você acha, assim, às vezes tem gente que acha que às vezes o culto está chato, não é verdade? Sim ou não? Está morto, algo do tipo, porque não estão dentro da palavra do Senhor. Ele não tem mais a prática de ler a palavra de Deus. A única coisa que faz, por muitas das vezes, é um Face, um Instagram, ou algo do tipo, ver uma mensagenzinha lá e dar um clique, um like, sei lá, não é? Curte aquele negócio, e pronto, passou. Viaje dentro da palavra, adentro. Quando eu era menino, abrindo uma âncora aqui, um parênteses, pode ser assim dizer, tinha um desenho que eu gostava muito, é muito antigo esse desenho, o e-book, eu não sei que alguém viu, que era um menino, um robô, um menino, que elas viajavam no tempo para falar a Bíblia. Aí eles entravam, tinha um portal ali, entrava dentro da história de Jesus, ia na história de Tiago, de João, eles viam Jesus, mas a interpretação verdadeira é que ali, presta atenção, eles estavam meditando na palavra, e eles adentravam lá como se eles estivessem vendo Jesus ali, ó, dentro da própria história. Aquilo me marcou, e eu aprendi depois a ler todos os livros, seja até a palavra de Deus, como se eu estivesse lá dentro. Quando você faz assim, preste bem atenção, as coisas entram dentro de você.